E se eu te dissesse que um hormônio que a gente sempre associa à saúde dos ossos pode, na verdade, estar profundamente envolvido na regulação da resposta alérgica? Olá, hoje eu vou te levar pelo caminho do conhecimento. Olha só, a nossa jornada hoje vai ser bem estruturada para a gente construir esse raciocínio junto. Primeiro, vamos desvendar o que é a cascata alérgica. Depois, a gente vai investigar a barreira de defesa do nosso corpo que está sempre sob ataque. Aí, vamos conhecer um modulador imunológico bem surpreendente, entender em detalhes como ele age, analisar o que a ciência já descobriu sobre isso e, no final, a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça. Então, o nosso ponto de partida é a rinite alérgica. E vamos combinar, ela é muito mais do que um simples espirro, né? Ela é um verdadeiro desafio de saúde global que afeta a qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas. A rinite alérgica, tecnicamente, é uma desordem inflamatória da mucosa do nariz. Ela é mediada por um anticorpo bem específico, a imunoglobulina E, ou simplesmente IgE. Tudo é provocado pela nossa exposição a alérgenos que estão no ar, tipo pólen, ácaros, pelo de animal, e o impacto disso é gigante. A literatura científica descreve uma prevalência altíssima no mundo todo. Na Europa, por exemplo, os números variam de 16,9% a 28,5% da população. Isso é muita gente tendo o sono, a produtividade e até a vida social prejudicados. Para a gente entender a rinite, a gente tem que pensar na fisiopatologia dela como uma cascata, sabe? Um evento levando ao outro. Tudo começa quando o alérgeno entra em contato com a nossa mucosa nasal. Naquele momento, as células de defesa, chamadas de células dendríticas, capturam esse invasor e o apresentam para um tipo de linfócito, a célula T helper. É aí que a resposta imune é direcionada para um perfil que a gente chama de TH2. A partir desse sinal, outras células, os linfócitos B, começam a produzir anticorpos de IgE em massa. Esses anticorpos grudam nos mastócitos, que são tipos sentinelas do nosso sistema imune. Num segundo contato com o mesmo alérgeno, ele se liga direto nesses IgI que já estão nos mastócitos e, bum, eles são ativados e liberam mediadores como a histamina. Isso gera os sintomas imediatos, a chamada fase precoce. Mas não para por aí. Horas depois, vem a fase tardia, com o recrutamento de outras células inflamatórias, os eosinófilos, que vão manter essa inflamação e causar dano no tecido. E dentro dessa resposta TH2, existem alguns protagonistas moleculares que são a chave de tudo. As citocinas, que são as mensageiras do sistema imune. A interleucina 4, ou IL-4, e a interleucina 13, a IL-13, são as principais que dão a ordem para os linfócitos B produzirem IgE. Já a interleucina 5, a IL-5, age como a grande maestrina, orquestrando o recrutamento e ativação dos eosinófilos, aquelas células que perpetuam a inflamação na fase tardia. A IgE, claro, é o anticorpo que arma os mastócitos para a reação. E os eosinófilos são os soldados que chegam depois para manter a inflamação crônica e o dano no local. Repara como nessa comparação o desequilíbrio fica super evidente. Numa imunidade normal, existe um balanço saudável entre as respostas TH1 e TH2. Os níveis de IgE são baixinhos, a barreira epitelial está íntegra, a inflamação é controlada. Agora, na rinite alérgica, a balança pende totalmente para o lado TH2. Os níveis de IgE disparam, a barreira epitelial fica toda falha, a inflamação vira crônica e os mastócitos ficam em constante estado de alerta. O resultado? Os sintomas clássicos que todo mundo conhece. Agora, para a gente ter um entendimento completo da rinite, a gente precisa olhar para um elemento que é fundamental, mas que muitas vezes a gente esquece. A nossa primeira linha de defesa, a barreira física que reveste o nosso nariz. A barreira epitelial nasal pode ser imaginada como os muros de uma fortaleza. Em condições normais, esses muros são sólidos, sabe? Com tijolos bem juntinhos. Na rinite alérgica, no entanto, é como se os tijolos dessa muralha estivessem soltos, abrindo brechas que permitem que os invasores, os alérgenos, entrem com muito mais facilidade. E a base molecular dessa falha está nas chamadas tight junctions, ou junções oclusivas. Elas são complexos de proteínas que funcionam como a argamassa, selando o espaço entre as células. Estudos mostram que em pacientes com rinite alérgica, a expressão de proteínas-chave dessas junções, como a ocludina e a zonula occludens 1, está diminuída. Isso faz com que a barreira fique, literalmente, vazada, mais permeável. E, claro, isso facilita a entrada dos alérgenos e o começo de todo o processo de sensibilização. E o problema não para por aí, não. As próprias células epiteliais, quando são agredidas pelos alérgenos, disparam um alarme. Elas liberam um grupo de citocinas que a gente chama de alarminas, como a IL-25, a IL-33 e a TSLP.
Essas moléculas agem direto nas células dendríticas, aquelas que iniciam a resposta, instruindo elas a promover com ainda mais força a polarização para o perfil TA2. Ou seja, elas jogam mais lenha na fogueira da cascata alérgica. Claro que quando a gente pensa em alergia, a primeira coisa que vem à mente é a histamina. Mas a ciência já mostra que a história é bem mais complexa. Além dos receptores H1 clássicos, que são responsáveis pelos espirros e pela coceira, tem um outro personagem importante, o receptor H4 de histamina. Ele está presente nos eosinófilos e nos mastócitos, e a ativação dele não só gera sintomas, mas atua como um verdadeiro amplificador da inflamação, ajudando a recrutar mais dessas células e piorando o quadro todo. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a complexidade da rinite alérgica, a nossa história ganha um novo personagem. Um ator que, à primeira vista, parece que nem pertence a esse enredo, mas que pode ser um regulador-chave de todo esse processo. E é exatamente aqui que entra em cena a vitamina D. E o ponto crucial é entender que, apesar do nome vitamina, a ação dela no corpo é a de um hormônio superpotente, com profundas propriedades de modular o sistema imune, que vão muito, mas muito além da sua famosa função na saúde óssea. Para a vitamina D conseguir fazer tudo isso, o nosso corpo precisa convertê-la na sua forma ativa, o calcitriol. É essa molécula que tem o poder de se ligar a receptores específicos dentro das nossas células, os receptores de vitamina D, ou VDR, e a partir daí, modular o funcionamento delas. E aqui está o pulo do gato para o seu poder imunológico. Onde é que a gente encontra esses receptores? Acontece que os VDR estão espalhados por todo o sistema imune. Eles são encontrados nos linfócitos T, nos linfócitos B, nas células dendríticas, nos monócitos e nos macrófagos. A presença desses receptores em todas essas células, que são centrais tanto para a imunidade inata quanto para a adaptativa, é o que permite que a vitamina D exerça seus efeitos regulatórios de uma forma tão ampla. Com essa base bem estabelecida, agora sim a gente pode mergulhar nos mecanismos moleculares e celulares pelos quais a vitamina D pode de fato modular e até mesmo contra-atacar toda aquela cascata da rinite alérgica. A vitamina D age como uma verdadeira diplomata no sistema imune. Uma das suas ações mais potentes é a indução das células T regulatórias, as TREGs. Essas células são tipo as guardiãs da tolerância imunológica, elas que ensinam o sistema imune a não reagir de forma exagerada. Além disso, a vitamina D suprime diretamente a produção de citocinas, que promovem a inflamação, tanto da via TH1 quanto da via TH17. Ao fazer isso, ela ajuda a reequilibrar aquela balança TH1-TH2, que a gente viu que está tão bagunçada na rinite alérgica. A diferença é gritante. No ambiente com pouca ação da vitamina D, a gente tem uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e o TNF-alfa. Já com a ação da vitamina D, a produção dessas moléculas é suprimida, enquanto a de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, é estimulada, ou seja, ela ativamente promove a resolução da inflamação. E agora, as peças começam a se encaixar. Cada um desses mecanismos ataca diretamente os problemas que a gente viu na rinite alérgica. A vitamina D interfere na produção de IgE, o anticorpo central da alergia. Ela modula as células dendríticas para que elas se tornem tolerogênicas, ou seja, promovam tolerância em vez de alergia. Ela ajuda a fortalecer a nossa muralha da fortaleza, reforçando a integridade da barreira epitelial. E como se não bastasse, ainda estimula a produção de peptídeos antimicrobianos, como a catelicidina, fortalecendo a defesa inata lá nas mucosas. Ok, a teoria é linda, os mecanismos são super promissores, mas o que acontece quando a gente testa essa hipótese no mundo real? Chegou a hora de analisar as evidências que conectam a vitamina D à rinite alérgica. E aqui que o cenário fica mais complexo. De um lado, os estudos epidemiológicos que são observacionais sugerem uma associação. Níveis mais baixos de vitamina D parecem estar ligados a uma maior prevalência de rinite alérgica, principalmente em crianças. Do outro lado, quando a gente olha para os ensaios clínicos de intervenção, aqueles que testam o efeito da suplementação, os resultados são bem mistos e às vezes até contraditórios. Essa citação de uma meta-análise ilustra isso perfeitamente. Depois de analisar 19 estudos, os autores encontraram uma relação entre níveis reduzidos de vitamina D e uma maior frequência de rinite alérgica em crianças. Só que essa mesma associação não foi observada em adultos. Isso já acende um alerta de que a relação não é tão simples e pode depender de outros fatores como a idade. E quando o assunto é suplementar, a incerteza continua.
A literatura científica descreve que alguns ensaios clínicos, que são padrão ouro da pesquisa, mostraram que a suplementação com vitamina D leva a uma melhora significativa nos sintomas. Porém, outros estudos com desenhos bem parecidos não encontraram nenhum efeito estatisticamente relevante. No geral, existe o que a gente chama de alta heterogeneidade entre os resultados, o que torna muito difícil chegar a uma conclusão definitiva. Se você observar essa tabela, a gente consegue entender melhor como esses estudos são feitos. Tipicamente, os protocolos usam pacientes com diagnóstico confirmado de rinite, muitas vezes com deficiência de vitamina D. A suplementação costuma ser feita com doses de 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia, por um período de 8 a 12 semanas. E o que eles medem para ver se funcionou são principalmente a melhora nos scores de sintomas e, claro, o aumento dos níveis de vitamina D no sangue. Então, a pergunta de $1 milhão: como que a gente reconcilia mecanismos biológicos tão robustos com dados clínicos tão inconsistentes? A resposta, como quase sempre em biologia, está na complexidade e na individualidade de cada um. Existem vários fatores que podem estar bagunçando esses resultados. Um dos mais importantes é o status inicial de vitamina D do participante. Talvez a suplementação só beneficie quem realmente está com deficiência. A demografia também conta. Idade e sexo parecem influenciar a resposta. O uso de outros remédios, como corticoides, pode mascarar o efeito da vitamina. As próprias diferenças na metodologia dos estudos, a dose usada, a duração, a população escolhida, geram variabilidade. E, por fim, a genética. Polimorfismos no receptor da vitamina D podem ditar quem vai responder e quem não vai. A conclusão, portanto, não é que a vitamina D não funciona, mas sim que o efeito dela provavelmente não é universal, não é uma solução tamanho único. Na prática clínica, o profissional pode avaliar o perfil individual, considerando o status de vitamina D e todos esses outros fatores, para aí sim determinar se a suplementação pode ser um componente valioso numa estratégia de manejo personalizada. Se essa análise foi útil para o seu aprendizado, curta, comente e compartilhe. E fica aqui uma reflexão final. Dada essa capacidade profunda da vitamina D de induzir células T regulatórias e fortalecer a barreira epitelial, de que maneira o perfil genético único de uma pessoa e até o seu microbioma intestinal poderia influenciar a resposta, transformando uma suplementação que seria ineficaz em algo verdadeiramente transformador?